Recentemente, o Ministério Público solicitou uma fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual na UPA de Juína, que, segundo o promotor de justiça, além de alvará sanitário, precisava de adequações para evitar contaminação. O promotor Marcelo Linhares explicou como está a situação. Desde 2017, teve um acordo para regularizar a UPA. Lá não tinha alvará sanitário, tinha vários problemas de contaminação, de fluxo, de estrutura, que eram necessários regularizar. Infelizmente, na época, o município não cumpriu, então a promotoria chegou a promover uma execução do acordo e um pouco antes do bloqueio de recursos públicos, houve sim a regularização de boa parte da questão, então a promotoria estava dando a questão já por encerrada. Só que veio a pandemia e começou a ter muita reclamação, não só de funcionário, porque quando vem uma ou duas reclamações, você meio que... Você tem outras questões para focar. Se só tem uma pessoa reclamando, você meio que leva a questão mais para o lado da pessoa, né? É um problema com a chefia, tudo. Mas começou a ter muita reclamação de EPI, de manuseio errado de medicamentos. Não sei se vocês lembram, teve aquela denúncia um tempo atrás de enfermeiras que estavam fazendo procedimentos sem máscara, com a máscara no queixo. Lembra que foi até saiu na imprensa isso? Então, pelo andar da carruagem, a promotoria entendeu por bem requisitar nova fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual. Eles vieram de Cuiabá aqui para avaliar e, infelizmente, foi constatado novas irregularidades. Uma boa parte ligada ao Covid, mas outras que não tem nem sentido ter. Tinha medicamento vencido, o lugar que estava sendo lavado, os equipamentos que tinham que ser esterilizados, eram lugares sujos. Ou seja, não é que sujo imundo, mas você não pode lavar um equipamento para esterilização no mesmo lugar que você lava uma louça. Você não pode usar uma buchinha de lavar louça para limpar esses equipamentos. Tem produtos próprios. E fora que havia o risco também de contaminação pela própria estrutura que foi criada, porque a UPA ela sofreu uma descaracterização. Em razão da pandemia, porque não tinha outro lugar para colocar, eles criaram dentro da UPA um lugar para tratamento dos pacientes. Que não eram confirmados que tinham Covid, mas que estavam já isolados. Por que a prefeitura fez isso? Porque se você pega alguém suspeito, mas não confirmado, e manda para o covidário, onde está todo mundo confirmado, vamos supor que dá negativo depois. A pessoa entrou negativa, só que ela já ficou lá dentro, ela vai sair positiva, então ela tem que ficar agora. Então criaram esse lugar intermediário, que não é serviço de UPA, mas criaram lá, mas não criaram uma estrutura de apoio adequada. Faltava enfermeiros, faltava técnico, faltava médico. Por exemplo, tinha horários que só tinha um médico na UPA. Então, ou o outro médico estava do outro lado da rua atendendo no centro de triagem. Se alguém passasse mal dentro do setor de isolamento, esse médico teria que parar o que está fazendo, e não raro não dá, porque UPA é emergência, não é para ficar atendendo dor de cabeça, é para atender situação grave. Esse médico tem que parar o que está fazendo, se paramentar, botar aquela roupa, se preparar, tal, e entrar. Nesse meio tempo, já foi brincando 15 minutos, 20 minutos, a pessoa morre. Então, havia essa falha. Havia falha, por exemplo, de medicamentos que eram fracionados. Se aqui em casa, se você compra uma cartelinha, você tem que tomar um comprimidinho por dia, você tira o comprimido e dá, porque é eu que estou controlando meu próprio remédio, mas numa instituição grande como a UPA, se eu tiro esse comprimidinho e dou para a enfermeira por qualquer motivo não entrega na hora para o paciente, para quem que era esse comprimido depois? Então, assim, qual que é a validade? Se eu corto no meio a cartela, entrego metade para um setor, outra metade no setor, a validade ficou nesse, como é que eu vou saber a validade? São coisas que parecem bobeira, mas se você for ver, você tinha medicamento vencido, sendo fornecido para as pessoas ali. Então a Vigilância Sanitária Estadual ligou para mim e falou, olha, do jeito que está, nós vamos interditar a UPA agora. E qual que era o medo do Ministério Público? Era caso de interdição, sem dúvida, o Estado está certo. Só que se interditar, a gente vai perder a UPA. E se alguém sofrer um acidente, nós vamos fazer o quê com essas pessoas e com as pessoas que estão ali dentro? Então foi feita uma reunião muito grande do Ministério Público, com a secretária doutora Leda, com o prefeito Altir, com o pessoal da Vigilância Sanitária na promotoria, e nessa reunião foi fixado prazos muito curtos para a solução. O mais curto deles, por exemplo, é 24 horas. E, inclusive, na semana que vem, a promotoria já exigiu a demissão do pessoal que administrava a UPA. Assim, a coordenadora de enfermagem tem que ver isso. A coordenadora de enfermagem tem que ver que tem gente que está lavando no lugar errado, tem que ver que tinha funcionário usando a máscara no pescoço. Não interessa o que a pessoa acha. É para usar e acabou. Não sei.
Ah, estou sobrecarregado. Então avisasse a promotoria antes. A questão estrutural, que tinha rachadura, infiltração para tudo quanto é lado. Isso daí a diretora administrativa tem que ver. Ela fala, mas eu comuniquei a administração. E a administração fez o que com isso? Você viu que a administração não fez nada, por que você não avisou a promotoria? Você quer segurar o rojão? Então você segura. Então a promotoria exigiu a exclusão dessas 2 pessoas e a readaptação. Por exemplo, 30 dias tem que terminar as infiltrações. Se não terminar, já houve o ofício da promotoria para a vigilância sanitária voltar na cidade. E a orientação que a promotoria deu à vigilância sanitária é que se tiver errado de novo, não é nem para ligar para a promotoria, é para interditar. Então o município tem o prazo de 24 horas para tirar os medicamentos vencidos, isso eles falaram que já fizeram, 10 dias para substituir a direção da UPA, porque está errado, que foi encontrado, e 30 a 60 dias para terminar as obras que tem que fazer lá de infiltração, tudo, e contratar mais funcionário, entre eles um farmacêutico para poder cuidar dos medicamentos, tanto do covidário, mais um médico, pelo menos nessa época de pandemia. Talvez dezembro ela se encerre, então, se Deus quiser, dezembro ela se encerra com a vacina. Então, seria uma contratação temporária, mas as medidas têm que ser tomadas. O município se comprometeu, doutor, a se readequar? Ele os comprometiam, fechava na semana retrasada, né? Que isso aconteceu foi na sexta-feira, se eu não me engano, no finalzinho da semana, não no anterior, mas foi no finalzinho anterior. Então, ou se comprometia ou fechava. Como a UPA está aberta, se comprometeu, né? Só que já há ofício para vir de novo e se tiver errado vai fechar. Então agora está na mão do prefeito, da secretária de saúde. Ela se demonstrou solícita a fazer, tinha situação que ela mesma falou que não sabia o que estava acontecendo. E eu entendo, porque você tem uma cidade de 50 mil habitantes, com vários setores de saúde, vários funcionários. Você não tem como estar em todos os lugares. Então, eu até acredito que eles não sabiam o que estava acontecendo de errado, mas mesmo assim nós exigimos providências.